Boa tarde, meu nome é Marcela, estou aqui hoje muito bem acompanhada pela Heloísa e a Michele, elas vão se apresentar daqui a pouco. Queria agradecer o convite do Bruno e do Lar Espaço Terapêutico para apresentar esse livro. Somos Todas Marias, minha história pode parecer com a sua. É um livro que eu tive a oportunidade de ler e é super pertinente, mas é claro que eu vou deixar elas falarem um pouquinho aqui mais, mas deixar elas falarem bastante, né, sobre a obra delas, mas já introduzindo, é um assunto muito pertinente, muito significante, principalmente diante do aumento, né, dos casos que a gente vem vendo de feminicídio, de violência contra a mulher. Então, deixar elas apresentarem aqui um pouquinho o livro delas. Meu nome é Michele, sou assistente social de profissão, sou especialista em políticas públicas de saúde e de assistência social, projetos sociais e programas sociais também, colaboradora na OAB, Mulher do Rio, uma das diretoras também do POP, a gente faz parte, eu e a Heloísa, a OAB também, a gente faz parte. E, assim, pra gente é uma realização de um sonho, esse livro, né? Ele foi nascendo, assim, de uma vontade, assim, a gente começou... Não tem como falar do livro sem falar da roda também, né, Elô? Então, a gente volta lá em 2019, onde nós começamos a nos reunirmos, né, com algumas amigas, eram encontros casuais, entre amigas mesmo. E naquela roda de conversa entre amigas, a gente tomava um chá, batia um papo, tomava um café, e os assuntos iam surgindo, e a gente foi percebendo que nesses momentos uma curava a outra. Porque uma ia falando, nossa, eu passei por isso, eu vivi isso, e a outra falava, nossa, eu também passei. E uma falava, eu superei dessa forma, e a outra falou, eu superei dessa. E a gente começou a perceber e falar, por que não expandir isso para outras mulheres? E começamos a pensar como fazer isso. E aí surge a roda de conversa Mulheres Tecendo Histórias. Que o livro Somos Todas Marias é fruto dessa roda. Quer falar um pouquinho? Eu sou Heloísa, sou doutora em Geografia e uma sobrevivente da violência doméstica. E colaboradora da OAB, uma das diretoras do Pela Ordem Primeiro Elas, o POP aqui de Maricá. Já fui assessora da vereadora no Rio, que era presidente da Comissão da Mulher. Foi onde eu também comecei a me aproximar mais das políticas públicas e pensar ações que pudessem, de alguma maneira, ajudar essas mulheres a entender a situação de violência que elas vivem e sair dela. E nesse período foi quando eu reencontrei a Michele, em 2019, e a gente começou a pensar sobre como fazer uma roda de conversa para trocar essas histórias, fortalecer outras mulheres, porque da mesma maneira que eu saí de uma situação de violência ouvindo a história de uma mulher, porque a violência psicológica, principalmente, ela é pouco ensinada. Hoje a gente tem algumas novelas, alguns seriados que falam um pouco disso, mas mesmo assim é difícil você entender a situação em que você está. A gente sempre pensa que a violência é um olho roxo, é a violência física, mas não. Tem muitas outras formas de violências que vão, aos poucos, matando também essa mulher. E eu sobrevivi, consegui sair dessa situação ouvindo uma mulher e entendendo, me colocando naquele mesmo lugar, falando, nossa, isso acontece comigo. Então, a gente começou a pensar como alcançar outras mulheres, né? E na roda de conversa, a gente começou a entender que falar é um ato de resistência, é um ato de liberdade, e escrever também. Como é importante que as mulheres comecem a pensar que elas podem ser escritoras. Então, quando a gente começou a falar, vamos escrever, muito difícil a mulher se enxergar nesse lugar de escritora. É muito difícil. Você falou aí sobre a questão da representatividade, né, que a gente vê, né, na mídia alguns exemplos, né, de violência, mas ainda assim, em muitos casos a pessoa vê aquilo, mas não se enxerga naquela situação. Como é que é para vocês esse momento, né, esse despertar da pessoa, onde ela se vê nessa situação de violência?
a gente tenta acolher. É sempre sem julgar, nunca julgar. E ela começa a se enxergar naquele lugar de uma maneira ainda muito... tendo dúvidas. Ela olha, vê que ela está vivendo aquela mesma situação que aquele personagem, mas ainda assim ela nega. E a gente tenta trazer outros elementos dentro daquela relação para que ela consiga juntar essas peças e, de fato, ter forças para sair dessa relação. Antes de sair, primeiro ela entende onde ela está. Depois é que ela consegue sair. E esse processo nem sempre é rápido. Não, e eu costumo falar da importância de estar em um coletivo de mulheres. Porque você se percebe a partir da fala da outra mulher. E a gente tem uma Maria, e eu vou falar porque ela me autorizou a falar. Eu não sou uma Maria dos livros, uma das Marias dos livros, mas eu sou mãe de uma Maria. E a partir da história de Heloísa, em uma de nossas rodas de conversa, ela se percebeu em um relacionamento abusivo. E aí ela falou assim, naquele dia, daquela roda, foi onde a minha chave virou. Então ela começou a perceber que ela estava num relacionamento abusivo a partir da fala de outra mulher. Isso é muito importante. Não é fácil, gente. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo, não é fácil se perceber, mas é possível. É interessante a gente ver, né, como a partir da fala do outro a gente se coloca mais até do que vê. Né? A gente falou sobre essa questão da representatividade dentro das mídias, mas você vê uma situação de ficção, às vezes ela é exagerada, às vezes ela é colocada só como uma violência física, né, sobre outras formas de violência. Mas quando você vê uma mulher real contando a história dela, e aí você consegue perceber que aquilo também acontece com você, né? Acho que esse afeto, né, ele acontece de uma forma muito mais potente, a ponto de chegar a ter algum tipo de transformação. Né? Então, coletivamente, as coisas acabam se construindo, né, de uma forma mais potente. Até porque é nesse meio que você pode conseguir ajuda. Né? Se você já está ali, já ouviu aquela história de alguém, conseguir encontrar ali um meio, né, para buscar ajuda através daquela pessoa que está te contando o que viveu, né, é bastante significativo. Vocês tiveram a ajuda de outras mulheres, né, na evolução desse livro, na execução do livro, na roda de conversa? Como é que foi a construção desse coletivo para a execução disso? A gente primeiro fez um convite às mulheres. Foi a primeira coisa assim, quando a gente começou a perceber que ao falar elas estavam se libertando e ao trazer histórias elas começaram, porque a gente teve uma roda que uma das psicólogas, a Tatiane, ela levou uma história, que era uma mulher contando a história dela. E a gente começou a observar ali que várias começaram a falar, nossa, mas isso é violência? Eu achava que era cuidado. Eu fui uma dessas, porque a Tatiana ela tinha me indagado uma roda antes se eu não tinha percebido nenhuma ação violenta no período de namoro. E eu falei, não percebi. E quando ela trouxe essa história, eu falei, ué, mas isso é violência? Aí ela falou, é. E ali a gente começou a ver, então, peraí, se a gente escrever, a gente consegue enxergar. Então a gente fez esse convite, que ninguém acatou. Ninguém trouxe história nenhuma, eu não consegui escrever, nenhuma das Marias, a filha dela também não conseguiu. E uma das mulheres que não estava indo à roda, que eu sempre faço convite, ela, que é a nossa primeira Maria, eu falei para ela e ela prontamente me mandou a história, porque ela precisava colocar para fora o que ela tinha vivido. E é uma das histórias assim mais pesadas que a gente tem no livro, a história dela. Ela não conseguiu contar, a gente não conseguiu incluir todas as partes, só um pedaço da história. E ela viveu 2 vezes, tanto que hoje ela fala que ela não quer ter mais relacionamento, porque ela viveu um relacionamento abusivo, que era o pai da filha dela, e depois ela, de novo, teve um outro relacionamento abusivo. Então ela vive nesse ciclo, né? Então foi assim, elas escreviam as histórias, mandavam pra gente, e a gente modificava algumas coisas para que não estivesse protegendo, né? Porque nomes, situações específicas que o abusador poderia reconhecê-las. Porque é uma coisa que a Maria tem que tomar muito cuidado, é que muitas vezes esse abusador,
ele fica esperando motivo para poder atacá-la. Porque a gente tem dados que os ex-maridos são ainda um dos principais causadores de feminicídio no Brasil. O abusador, muitas vezes, ele não está satisfeito com o relacionamento termina. Para ele, aquele relacionamento não acabou. Então, a gente sempre fala que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, escrever é importante, mas se proteger também. E você acha que essa escrita, né, ela já ajuda de alguma forma a você organizar esses sentimentos e a expressar aquilo de forma mais assertiva, até para poder se proteger? Primeiro, para reconhecer, né, esse processo de violência que está sendo vivido, e depois, para essa defesa, você acha que a escrita é mais significativa até, ou que tem pelo menos um papel importante dentro desse reconhecimento através da fala? A escrita, ela é uma ferramenta útil nesse sentido? Eu acho que sim. Até pelos relatos, né, das histórias que a gente recebia, foi o que a Heloísa falou, a gente recebeu os relatos e reescreveu, né? Todo um cuidado, a sensibilidade de manter aquele sigilo ali. Mas o que a gente ouvia das Marias é como é difícil botar para fora. Mas depois que eu botei para fora, eu respirei mais aliviado, eu saí mais leve, né? É como se eu estivesse flutuando. Aquilo que estava guardado, eu consegui colocar no papel. Mas, assim, várias colocaram como desabafo. Você acha que a dificuldade maior que elas encontraram tem a ver com reviver isso através da escrita ou com revelar a situação? As duas coisas. As duas coisas, porque, por exemplo, essa que nunca foi na roda de conversa, ela nunca teve essa possibilidade de se abrir com outras mulheres, que esse fato do coletivo é muito importante, porque te fortalece, porque são personagens reais, são pessoas que passaram pelo mesmo que você acha assim, nossa, isso aqui que eu passei. A primeira coisa que a vítima, a mulher que sofre de violência doméstica, ela sente é vergonha. Sente muita vergonha pelo que ela passou. Vergonha de verbalizar aquilo. Então, quando você escreve, é uma outra vergonha que você passa. E é uma vergonha que você tem que enfrentar. Enfrentar para que outras mulheres não passem pelo mesmo que você. Porque quando a gente começa a olhar, a gente fala assim, nossa, elas são... Por isso que o nome ele vem para Somos Todas Maria, que a gente começou a ver como eram parecidas as situações. Eram personagens diferentes, mas as situações eram muito parecidas. Então, se uma mulher entra no relacionamento abusivo, acho que a gente não consegue impedir você de entrar, mas a gente consegue te ajudar a sair. Então, quando a mulher pega e olha e fala assim, nossa, eu ouvi essa frase aqui dele, isso acende um alerta. Você começa a pensar, eu preciso realmente estar aqui? Eu não posso, eu preciso viver dessa migalha de amor que eu acho que é amor. Eu posso mudar essa situação? Então, a gente, quando lê a história, quando a gente expõe, isso dói. Reviver muitas coisas também que você já deixou lá atrás, que você não quer lembrar, também dói. Mas é necessário. Ao mesmo tempo que dói naquele momento, depois parece que a gente está olhando assim, parece que a gente está jogando tudo fora. A escrita é como se você jogasse fora essa dor. Essa dor não tá mais em mim. Ela foi jogada fora. Acho que é libertadora, né? É, libertadora, exatamente. Eu não tinha dimensão, né? Porque, assim, eu não tive essa vivência. Mas aí eu lembro que eu falei esse é o nome da minha filha Yasmin, né? Eu falei, Yasmin, você vai mandar mesmo a história, né? A gente está precisando para escrever, então... Não, mãe, vou mandar. Aí passou 15 dias. Aí eu, Yasmin, a história. Aí ela, calma, mãe, eu vou parar para mandar. Na terceira vez ela falou assim, mãe, eu não tô conseguindo escrever. E aquilo me caiu assim, eu falei, caramba, eu não tinha noção, nem dimensão do quanto é dolorido, sofrido, para quem vivenciou, né, passou por um relacionamento abusivo, voltar lá atrás, abrir aquela caixinha, que estava fechada, guardada ali, ter que ir lá, abrir de novo e botar lá para fora tudo aquilo. E aí, naquele momento, eu falei assim, não, eu tenho que ter paciência. Eu falei, não, faz no seu tempo. A gente espera.
E aí ela conseguiu escrever. Enquanto psicóloga, né, eu preciso fazer essa observação, que assim, o processo terapêutico, eu costumo dizer que ele parece quando você está fazendo um curativo, sabe? Você chega com uma ferida, você cuida daquela ferida e você tampa temporariamente, mas não quer dizer que aquele tampar não vai doer. Pelo contrário, toda vez que você tira aquele band-aid, aquele curativo vai doer, vai machucar, vai soltar a pele, né? Fazendo essa analogia. Mas aos poucos, conforme você vai fazendo esse processo, aquilo vai cicatrizando. E aquela cicatriz, ela não vai deixar de existir, né? Aquela cicatriz, ela é útil para a gente poder aprender com o processo que foi vivido, né? E não deixar aquilo se repetir, né? Ou que se repita, né? Porque nem tudo também está no nosso controle, que a gente consiga, né, perceber essas coisas, né, mais fácil, né? Pelo menos mais rápido, a tempo de agir, né, com mais facilidade. Então, eu imagino que deva ter sido um processo muito doloroso, né, escrever isso tudo, mas é importante que a gente incentive as pessoas a fazer para poder reviver isso, né, curando. Não é só um reviver refazendo, né, mas trazendo ali uma cura, trazendo uma diferença naquele comportamento, né. E aí eu queria ver com vocês, diante disso tudo, né, quando as pessoas se identificam com as histórias, o que vocês acham, o que vocês recomendam, o que vocês orientam que as pessoas façam? Primeiro eu queria só deixar registrado aqui que pra gente foi uma surpresa muito boa na roda de conversa. A princípio a gente queria fazer trimestral e elas pediram para ser mensal. Isso foi uma surpresa, assim, né, Elô? Porque a gente não esperava. E a gente pensou assim, nossa, o quanto elas estão precisando desse espaço de fala, né? E aí a gente começou a fazer mensal. Acabei esquecendo sua pergunta. Nada, eu voltei, ó. E aí você vê nelas essa necessidade de falar, de estar ali, de se colocar. E tem, mas assim, eu falo de falar, de se colocar, mas tem uns que vão e nem falam. Elas não conseguem ainda falar, mas assim, é no tempo delas. Mas o que elas absorvem ali, a gente tem certeza, né, Luan? Que já cura alguma coisa, ela já sai dali refletindo alguma coisa. E é sempre assim, uma atrás outra, a outra atrás outra. E cada roda é diferente. Mas assim, a gente tem assim, bastante consciência de que, independente se é aqui em Maricá, se é em São Gonçalo, se é num bairro mais periférico, as falas são as mesmas. As falas são bem parecidas. Por isso, as Marias, né? E assim, voltando aqui na tua pergunta, porque quando uma mulher se identifica em uma história, a gente sempre fala para ela, peça ajuda, procure ajuda. Porque é muito importante que você busque acolhimento. A gente tem na página a Transformar e Inspirar, que a gente está sempre divulgando os canais de atendimento. Muitas falam da questão da família, que as famílias não apoiam. Isso é uma das coisas assim que a gente teria que trabalhar com as famílias essa desconstrução, para que acolhesse, para que abraçasse essas mulheres. Porque é onde você procura, em primeiro lugar, você procura ajuda no colo da sua mãe, no colo do seu pai, da sua irmã, da sua família, de uma forma geral. E a gente sempre fala com essas mulheres para procurarem ajuda, procurarem terapia também, quando elas permitem que a gente fale, que é um outro processo, essa parte de procurar para ir à terapia. Uma outra questão também que a gente fala se permita a outros trabalhos, que muitas das mulheres que sofrem abuso doméstico, elas sofrem abuso também no trabalho, na relação de trabalho. Uma das Marias foi muito interessante, isso eu também queria apontar, que hoje ela tem uma página onde ela está escrevendo as histórias da vida dela. Não as histórias de dor, mas as histórias da mãe, dos irmãos, da vida dela, né? Que ela quer escrever um livro sobre a vida dela, mas não sobre a dor dela. Que ela vive um relacionamento abusivo no trabalho. E eu sempre estou incentivando ela. Hoje ela já enxerga, ela faz terapia, ela já enxerga o relacionamento abusivo, mas ela depende financeiramente. Que isso é uma coisa também que a gente percebe quando a gente muda de ambiente, né? Quando nós fomos num lugar que era mais periférico,
que as mulheres, a falta da renda para você poder sair, a falta desse apoio financeiro, não tem uma casa. Então, como é que você sai dali? Você vai morar na rua? Você não tem uma casa. Muitos programas, eles atendem você por um período. Se você não se virar, como é que você faz? Como é o depois? Porque uma coisa é quando você sofre violência doméstica e você se mantém financeiramente, e quando você sofre violência doméstica e você não se mantém financeiramente. Quando a mulher é totalmente dependente do marido. Hoje se fala muito da esposa troféu. E cada vez mais as meninas estão caindo nessa conversa. De que a mulher tem que ser sustentada pelo homem. E aí, esse homem ele fica com total poder sobre você. Fora também os casos de violência financeira, né? Violência patrimonial. Onde a mulher até tem essa disponibilidade, ela lutou a vida dela para ter as coisas dela, mas essa violência inclui inclusive isso. Né, trazer ali também para o controle deles, né, a disponibilidade financeira delas. E aí, com isso, vai ficando cada vez mais difícil sair dessa rede, né? Mas acho importante, né, a gente perceber que, coletivamente, as coisas se dão, né, de uma forma mais possível, né? Porque são tantas dificuldades, são tantas impossibilidades, né, de sair, tem o próprio machismo, né, a construção de que aquela violência é uma coisa natural, que a mulher ela precisa lidar com aquilo, que é natural que ela lide com algumas violências, né, o que não é natural, a gente precisa dizer, né, reforçar sempre, não é natural, nenhum tipo de violência é natural. A outra dificuldade é reconhecer essas violências, outra dificuldade ainda é ter o apoio da família, né, mas a gente perceber que coletivamente a gente ainda tem alguma possibilidade de escape, né? Porque essas violências elas sempre vão acontecer na vida íntima, né? A gente estava fazendo uma resenhazinha aqui antes, né? E percebendo o quanto no aspecto social, né? No aspecto amplo, essas violências não acontecem, né? Normalmente isso vai acontecer no íntimo. E para poder sair de uma situação dessa no íntimo, o caminho que a gente tem é o coletivo, né? É a abertura, é você encontrar outras pessoas ali que te apoiem. Infelizmente, nem todas as configurações familiares são, né, acolhedoras, né, dessa forma, mas que a gente encontre pares. Né? E esses pares são isso, são essas rodas, são as amigas, são as conversas. Nesse ponto, a sororidade ela tem um papel fundamental, né? na possibilidade ali das mulheres conseguirem quebrar um pouco, né, essas barreiras todas que a gente encontra e ter ali formas de rota de fuga, né, de você conseguir se existir, né, de você conseguir se mobilizar, se movimentar ali dentro do que está posto, né? Sim, só para reforçar, né, esse ponto da rede de apoio, o quão é importante. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma amiga que me mandou mensagem essa semana, né, falando, Mia, entrei para terapia, que é muito importante também. Isso faz uma diferença surreal. Sair do meu relacionamento, conseguir sair do relacionamento abusivo. Ela tinha ido, voltado, mas ela se sentia muito culpada. Ela achava que ela era culpada de estar vivenciando aquilo. E através da terapia, ela percebeu que não, que ela realmente estava num relacionamento abusivo. E aí ela encontrou na família o apoio necessário. Então ela falou, eu não tenho renda, né? Tenho um filho que é atípico também, mas estou com a minha mãe, meu irmão está me ajudando, minha tia está me ajudando, e aí a gente... Sempre as mulheres, né? Sim. e eu tô feliz. Eu nunca imaginei falar isso, mas eu tô feliz. E eu fiquei muito feliz também. O processo terapêutico ele é importante, né? Acho que principalmente no que vocês estavam falando sobre a repetição, né? Porque se você sofre esse tipo de violência em um âmbito da tua vida, provavelmente isso vai se repetir em outros lugares. Então esse processo terapêutico ele pode te fortalecer para que você se reconheça, né? O que está acontecendo aqui, sabe? Por que isso está se repetindo desse jeito, né? E aí trazer histórias diferentes para a própria vida, né? Como ela falou, né? Essa outra Maria, né? Que está escrevendo agora histórias sobre outras coisas da vida dela, né? Até porque
Isso também é muito complicado, né? A violência, ela acontece junto com uma série de outras coisas. Então, você identificar o que é violência, o que não é violência, quem está sendo violento nessa história, quem é que, infelizmente, é uma relação posta desse jeito, né? A gente vê muitas violências acontecendo, infelizmente, no lugar de trabalho, né? No ambiente de trabalho. E a gente fica, nossa, isso é só uma relação de opressão, como se fosse só, né? Ou isso é um assédio? Né? Essa linha, ela é muito tênue, né? Mas o desconforto talvez seja ali a grande questão a ser levada em conta. E no processo terapêutico isso pode ser identificado, né, de forma mais possível. Mas eu ainda sou uma defensora do coletivo, eu acho que mesmo para quem não tem possibilidade de fazer, né, reconheço os problemas da minha profissão, infelizmente não é ainda alguma coisa que possa ser democratizada como deveria, mas confio e acredito e vejo muita coisa mudando. Então, eu sempre falo para as pessoas, não pode fazer? Dá uma conversadinha, conta a sua história para um psicólogo, alguém vai te acolher, sabe? Alguém vai se sensibilizar ali e vai viabilizar aquela situação ali para você, vai viabilizar um atendimento. E através dessas coisas a gente vai vendo, né, mudanças acontecendo. Mas ainda assim, para quem ainda não pode ou não consegue nem pedir esse tipo de ajuda, que pelo menos dentro do coletivo a gente consiga se organizar, né? Que retorno vocês têm recebido das pessoas que leem o livro de vocês? O retorno é o melhor possível, né? Eu recebi alguns, ai, amiga, me identifiquei com algumas coisas, vou ficar mais atenta. Outros são, eu preciso ir na roda de conversa, eu preciso estar mais próximo. Outras, eu acho que eu vou escrever uma história também, vou mandar para vocês. Então, está sendo super positivo. Tá, é muito gratificante saber que a gente está conseguindo chegar lá, né? É paciente formiguinha, gente. Mas a gente percebe que a gente está alcançando outras mulheres. Queria fazer uma pergunta aqui, mais reflexiva, né? Quando vocês começaram o projeto, qual era o sentimento de vocês? E agora que vocês concluíram o projeto, qual é esse sentimento? Olha, quando a gente, no caso do livro, especificamente, porque assim, a gente meio que começou, a roda a gente sempre queria, nunca começava, que é aquela coisa, a gente trabalha, é um trabalho voluntário, que está fazendo muito bem pra gente também, né? Fazer o bem faz bem. Essa é uma das grandes verdades que eu carrego pra minha vida. E a gente começou assim, vamos começar agora. Aí viram, semana que vem, então semana que vem. E o livro foi mais ou menos a mesma coisa. Era aquele desejo, e travando ali, foi o que ela falou, não, a gente espera. E eu mandava para ela, não espera não, você pressiona ela aí vai fazer ou não vai o livro? Vai ou não vai? Só tem uma Maria até agora. Aí ela falou, e o seu? Eu falei, não consegui escrever também. Era assim. E quando a gente viu pronto, primeira parte escrita, aí a gente ficava assim, não, vamos colocar umas imagens. Aí a gente começou a olhar e tentar, as imagens a gente tentou colocar o mais próximo do que essas mulheres representam nas histórias delas, né? E foi muito, muito bacana que cada uma que olhava falou, nossa, eu tô linda, hein? Era muito legal esse retorno delas também. Construir a história junto, ver o livro, olhar e falar, eu tô aqui. Tanto que uma delas já me deu outra história. A gente falou assim, não, a gente vai continuar. Que a nossa ideia era o quê? Pegar, fazer várias coletâneas do Somos Maria. Que a ideia é inspirar que outras mulheres escrevam, porque isso fortalece. Porque muitas mulheres, tem uma mulher específica, eu não vou citar o nome dela, que é maravilhosa, que ela está na roda, que um dia ela falou assim, que a maioria que vai à roda é psicóloga, assistente social, e ela falou, não tem formação nenhuma. E a gente falou, tá, mas você é maravilhosa, você tem ensinado muito pra gente. E ela ali, ela viu a importância que ela tem, que eu falei, nossa, as histórias delas são maravilhosas. Eu olho para a história dela e falo, nossa, se eu tivesse tido uma mulher como você na minha vida, talvez a minha história fosse diferente. E a maneira como ela olha a relação de trabalho, a relação de ser mãe, ela foi mãe porque a sociedade impôs. E ela reconhece isso. Queria agradecer vocês, mais até do que
do que estar aqui é por ter escrito o livro, pela coragem de fazer esse coletivo, né? A gente está falando muito sobre essa coisa do espaço, né? A gente está num espaço, né? No lar espaço terapêutico. Eu acredito muito nos espaços, também trabalho num espaço, né? E acho que a gente conseguir entender que ocupar um espaço faz com que a gente tenha espaço para se comunicar, né? Para se permitir, para viver, para existir, é muito significativo. Então, assim, mais do que um relato, eu li esse livro entendendo como um convite a participar de espaços, né? Porque, infelizmente, são histórias tristes, mas são histórias de muita coragem e de pessoas que conseguiram, né, através do apoio da volta por cima, né, reconstruir suas vidas. Então, a gente espera que tenham muitos livros, mas que todos esses livros tenham histórias boas, né, e que as pessoas encontrem espaços, né, como os espaços de vocês, o espaço do Bruno, o meu espaço, né, que elas sempre consigam espaço em família, né, mas é importante que a gente entenda que não só encontrar espaço, mas quando a gente transborda, a gente oferece espaço, né? Então, queria estender esse convite, né, do livro para que as pessoas possam se transbordar e oferecer espaços de ajuda, espaços de escuta, né, que elas possam se organizar para acolher e permitir, né, que a vida aconteça entre todo mundo. Né? Obrigada pela participação de vocês. Nós te agradecemos, né? Mais uma vez, a gente se sente muito honrada mesmo, de verdade, de estar aqui. Agradecer ao Lar Terapêutico, né, por essa possibilidade. E que esse livro mesmo alcance, a gente faz um convite, né? Deixa aqui um convite a todos vocês para estarem lendo, né, o livro e para estarem indo na roda de conversa também. Né? Sigam a gente na página @transformar.inspirar. Todas as informações estão lá. A gente quero agradecer, faço minhas as palavras também da Michele e agradecer aqui ao Lar Terapêutico por ter aberto esse espaço para a gente, por ter feito esse convite. Realmente a gente ficou assim encantadas, né, com o convite, e a gente sempre fala para as mulheres para que elas façam as rodas de conversa. Que a nossa meta no início era estimular que essas mulheres se tornassem multiplicadoras em outros lugares. Ainda não conseguimos não, mas a gente está insistindo, que é muito importante você às vezes começar no seu trabalho, no seu condomínio, na sua família. Conversar, se permitir conversar, se permitir ouvir sem julgamento. A gente sempre tem essa fala lá, aqui é um espaço sem julgamento, a principal regra é acolher. Porque a mulher que sofre violência doméstica, a mulher que está vivendo essa violência, ela precisa de acolhimento e não de julgamento. A primeira coisa que ela precisa para que ela possa se libertar dessa situação e sair viva, que a gente quer salvar vidas. A gente precisa reduzir o número de feminicídios no Brasil. A gente precisa que todos se envolvam nessa luta. Então, a gente faz esse trabalho e a gente quer que mais pessoas também façam. Em algum lugar aqui da tela ou da legenda vai aparecer, tá? A informação do Instagram de vocês, é isso? Né? E lá tem o livro. O livro é fornecimento gratuito, não é isso? Ele tá online gratuitamente, tem um link lá no site. E também vocês vão poder adquirir, a gente vai deixar um contato pelo Lar Terapêutico, tem alguns exemplares aqui que vão estar sendo vendidos. Gente, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui. Tem uma galerinha aqui atrás acompanhando a gente, tá? Até a próxima.